Direto dos estúdios Xoxo, plantão do Sapatão e seu cachorro comunista malvadão, cachorro canibal que vai comer seus pets tudo. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2023, primeiro ano do triplex do Lula, terceiro mandato, mas o janeiro parecia que não terminava mais, né, gente? Um horror aquilo. Esse janeiro demorou, foi muito, parecia até agosto, porra. Mas, enfim, com todos esses desdobramentos aí que aconteceram, pro bolsonarismo foi só derrota. Não vamos dizer agora que o Lira ganhou na Câmara dos Deputados, foi vitória nossa. O Pacheco ganhou no Senado, foi vitória nossa. Não foi vitória nossa. Não foi vitória completa. Porém, foi derrota do bolsonarismo, então. É pra gente comemorar e muito, e eles estão sendo presos, né, com essa operação que tá rolando aí, né, toda sexta-feira tem um desdobramento novo, e elas estão indo lá pro Chilindró, as terroristas, né, essa operação que eu acabei de me esquecer o nome agora, vocês me lembrem aí depois nos comentários, porque se vocês chegaram nesse pequeno canalzinho, curte, compartilha, comenta, se inscreve nessa pequena bagaça para que eu complete 1000 inscritos, me ajuda aí, faz favorzinho, né? E se considerarem fazer um pix, minprada@gmail.com. Eu sempre deixo na descrição desse vídeo, se vocês quiserem me seguir nas outras redes sociais, Inês Prado no Facebook, Inês Espontânea no Instagram, @InêsDLX no Twitter. Agora, gente, o que eu queria ler para vocês hoje é uma matéria que saiu no site Metrópolis, foi assinado pelo Rodrigo Rangel e a Sara Teófilo. Então essa matéria aqui tem umas baixarias que são os segredos do Alvorada que deixariam o caso de família da Cristina Rocha, meu bem, no chinelo, tanta baixaria que é. Tem alguns casos de polícia? Tem, mas isso a polícia está investigando. O que a gente quer é futrica. Então, plantão do Sapatão e Rádio Peão. Por quê? Porque é matéria fazendo entrevista com funcionários do Palácio da Alvorada, enquanto aquela gente cebosa teve lá dentro. Vamos começar a ler? Vamos. A matéria é longa e tá chapuletada de vídeos. Eu, como não estou compartilhando na tela com vocês, vou deixar o link também na descrição, tá? Então vamos lá, segredos da Alvorada. Começa com os tópicos, esses tópicos aqui policialescos da parte da justiça, a justiça vai resolver. Então eu não vou dar muita importância para isso, eu vou dar importância para as baixarias, que é disso que nós gostamos, baixaroca, essa gente baixaria, essa gente podre hipócrita, que vinha pagar de família tradicional brasileira, mas lá dentro do Palácio da Alvorada era tiro, porrada e bomba. Vamos lá. As provas que ligam Michele Bolsonaro ao caixa 2 da presidência. Ex-primeira-dama é suspeita de se beneficiar de rachadinha. Ora, quem diria? As confusões que fizeram os filhos de Bolsonaro serem expulsos do palácio. O misterioso sumiço das picanhas e das moedas da sorte da residência oficial. Vejam bem. Funcionários denunciam assédio e perseguição com aval dos bolsonaros. Vamos para a matéria, que, como eu disse, ela é longa e chapuletada de vídeo com a testemunha de um dos funcionários que está com a voz transformada, com aquela voz de pato, e também não mostra o rosto. Claro que ele tem medo, né? Se eu estivesse lidando com um bando de miliciano no poder, eu também cagaria de medo. Mas enfim. As infiltrações no teto, os móveis terrivelmente deteriorados e o piso de jacarandá esburacado e sem manutenção são só a face aparente de uma fase do Palácio da Alvorada, que embora não tenha nada de áurea ou épica, a história jamais poderá esquecer. Para além dos já conhecidos estragos deixados para trás nos 4 anos em que esteve à disposição do Bolsochauer e da Michele, o prédio projetado por Oscar Niemeyer, que dá 15 capotes no túmulo uma hora dessas, para ser a principal residência da Presidência da República do Brasil,
foi lugar de confusões barulhentas, assédio moral a funcionários e de transações financeiras pouco usuais que vão de encontro das suspeitas de Caixa 2 reveladas há 2 semanas por essa coluna aqui do Metrópolis e que nesse momento estão sob investigação do ministro do STF, Xandão, Xandão. Pois é, tá tudo na mão do Xandão. Bora lá. Relatos de que vivem o cotidiano do Palácio nos últimos anos, documentos e outros registros inéditos, como gravações e mensagens de WhatsApp, revelam segredos do período em que a residência oficial foi ocupada pelos Bolsonaro e escancaram a diferença abissal entre o discurso público do ex-casal presidencial e o comportamento adotado longe dos holofotes, por detrás das vidraças do Alvorada. É isso que eu gosto, sabe, gente? Porque quem sabe realmente dessas baixarias são as pessoas, os trabalhadores que estavam ali em contato direto com essa gente baixa, com essa gente pobre, com esse bando de perebento. Bora lá, então. Para essa reportagem, eita, subiu demais. Para essa reportagem, ao longo das últimas semanas, entrevistamos vários funcionários do Palácio, incluindo os militares. Alguns aceitaram gravar depoimentos, desde que não tivessem suas identidades reveladas. Outros concordaram apenas em contar o que viram, sem registro de vídeo. Até Milico tem medo deles, mas vamos lá. De cima para baixo na hierarquia do Alvorada, do restrito staff que servia a família, até, literalmente, a turma que cuida dos gramados onde passeiam as emas, há histórias ilustrativas de um lado do poder que destoa e destoa bastante daquele que é exibido costumeiramente ao distinto público. Histórias como as do pastor evangélico amigo da Michelle, presenteado com o cargo de administrador do palácio, que esculhambava os subordinados e ameaçava até de suspender o lanche de quem ousasse questioná-lo. Tudo, segundo ele próprio, disse em uma reunião gravada às escondidas com aval da primeira-dama. Então, tem também essa gravação desse pastor, que era o administrador, fazendo várias coisas horrorosas com os funcionários, os subordinados mais baixos, sabe? Dali os... faxineiro, gente, jardineiro, essas coisas. Vocês vão ver aí que eu vou contar tudo. A mais, Michelle, com alguma frequência, protagonizava brigas colossais com Carluxo e Jair Renan, o Fadão, os filhos 02 e 04 de Jair Bolsonaro. Numa dessas confusões na frente dos empregados, o 04 precisou ser contido pelo pescoço por um segurança. O 04 é o fodelão do Renan, né? Aquele com cara de rato, tem a cara de fuinha, aquela desgraça. Bolsonaro, em um dia de fúria, arrombou a adega do palácio. Sim, o então presidente da República pôs abaixo, com o pé, a porta do cômodo onde fica guardado o estoque de vinhos da residência oficial. Aquela perna perebenta, gente, devia ter caído junto com a porta. Puta, eu torcia. Mas enfim. Já nos estertores do governo, funcionários da confiança de Bolsonaro e de Michelle levaram embora caixas e mais caixas de picanha, camarão e bacalhau comprados com dinheiro público, que estavam armazenadas na câmara frigorífica anexa à cozinha. Ainda nos últimos dias de 2022, moedas jogadas por turistas no espelho d'água que enfeita a entrada do Alvorada foram pescadas e carregadas pelo síndico. No palácio também, com autorização de Michelle, supostamente para serem doadas a uma igreja. Então, essa testemunha relata que drenaram ali a fonte para catar as moedas, gente, e colocaram num litro de água, assim, sabe aquelas garrafas de água água mineral, sabe? 20 litros, colocaram ali dentro as moedas, secaram a fonte e as carpas que tinham ali morreram todas, não aguentaram, para pegar
dinheiro da fonte, que é essa cafonalha que ia lá jogava para fazer pedidinho, que nem na Fontana di Trevi lá da Itália. Mas enfim, né? Coisas de bolsonaristas, dessa gente podre, dessa gente porca. Alguns dos episódios ainda que relevantes são quase pitorescos, mas há outros graves ou gravíssimos. Os funcionários relatam como se dava o fluxo de dinheiro vivo, entre o Palácio do Planalto e o Alvorada para bancar as despesas privadas da primeira-dama e de seus parentes. Bora lá! Com regularidade, várias vezes por mês, a equipe encarregada de auxiliar a Michelle recebia a incumbência de passar para o Planalto, pegar os recursos em espécie. Essa aqui é a parte que está em juízo. É a parte das rachadinhas da Michelle, do Bozo, né? Que eram tudo chefiada por aquele tal de Cid, né? Que é aquele militar que tem a cara do olha a faca, né? Então, eu vou deixar isso para lá e vou começar aqui na baixaria. Assim, Michelle e o pastor capeta. Vamos lá. Se para o público externo a ex-primeira-dama tentava se mostrar sempre afável e sorridente, quem convivia com ela na intimidade do Alvorada relata uma rotina bem diferente, cheia de sobressaltos. A mulher disse que era entojada, hein, gente? Mas vamos lá. Descrita como uma pessoa temperamental, de humores que mudavam de supetão, Michelle costumava destratar a equipe de funcionários escalada para auxiliá-la. Algumas assessoras chegaram a pedir para deixar o trabalho, queixando-se da maneira como eram tratadas. Pelo menos uma delas cogitou a processar a então primeira-dama por assédio. Acabou desistindo do plano por entender que não teria força para levar adiante uma querela judicial contra alguém que àquela altura estava no topo do poder. Outra assessora foi embora sem ouvir nem sequer um obrigado. Que diferença do Lula e da Janja, né? Parabenizando os funcionários que estavam limpando as bostas dessa gente bolsonarista que foi lá depredar, quebrar tudo, aqueles terroristas nojentos, aqueles terroristas fedorentos. E daí tem vídeo da Janja e do Lula parabenizando a equipe de limpeza do Palácio do Alvorada, do Palácio do Planalto, do STF, esses trabalhadores todos que estavam ali sendo agradecidos pelo próprio presidente da República, o Lula. Foi por isso que eu votei no Lula. Mas, enfim, o relacionamento difícil da Michelle com o staff, que a atendia mais proximamente, se refletia nas demais relações do trabalho dentro do palácio, inclusive naquelas que envolviam pessoas simples, como jardineiros e funcionários de limpeza. Aí vem a cara do pastor capeta aqui na matéria. O Alvorada está num terreno que equivale a 50 campos de futebol à beira do Lago Paranoá. De área construída, o edifício inaugurado em 1958 tem 7 mil metros quadrados, distribuídos em 3 pavimentos. Para funcionar a mega estrutura palaciana, conta com uma tropa de empregados, civis e militares. São cerca de 200 pessoas que cuidam do atendimento mais direto aos inquilinos do momento. A maître, garçons, cozinheiros, camareiros, motoristas e dos serviços de manutenção predial e dos jardins. Em fevereiro de 2021, a tarefa de comandar a máquina do Alvorada foi confiada por Michelle ao pastor Francisco de Assis Castelo Branco, próximo da família desde os tempos em que ela e Bolsochauer moravam no Rio. Francisco, ou Chico, como era chamado na intimidade do clã, é marido da Elisângela Castelo Branco, a intérprete de Libras, lá daquelas lives do Bolsochauer, lembra? Que de tão íntima da ex-primeira-dama chegou a acompanhá-la na viagem de fim de ano à Flórida. Ainda no Rio, Michelle, Elisângela e Francisco integravam um núcleo da Igreja Batista Atitude voltada à comunidade surda. Com a vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018, o casal se mudou para Brasília e foi empregado no governo. Francisco ganhou primeiro um cargo no Planalto com salário de R$5.600. Depois foi transferido para o Alvorada, ganhando quase o dobro.
na função de coordenador do palácio, ganhou dos empregados o apelido de Pastor Capeta. Pelo rigor com que tratava os subordinados. Não era rigor não, gente, era assédio mesmo, assédio moral, ele espinafrava. Tem gravação aqui, mas enfim. A fama de mal não demorou a vir, graças à maneira como lidava com os empregados e às sucessivas demissões que promoveu. Teve gente que foi mandada embora porque levou para casa algumas mangas do pomar do palácio. O que antes da chegada dele era algo corriqueiro. Ele assediava as pessoas e ameaçava de demissão o tempo todo. E dizia que a primeira-dama tinha conhecimento de tudo e autorizava essa postura. Afirma um dos funcionários que aceitaram dar entrevista. Assista a seguir alguns dos depoimentos. Tem muito depoimento dessa testemunha e estão todos em vídeos aqui. Se eu passar esse vídeo vai ficar bem longo. No ano passado, o pastor convocou uma reunião com os empregados da empreiteira contratada pelo governo para cuidar da jardinagem do Alvorada. O motivo? Ele queria chamar a atenção dos funcionários que haviam se queixado porque estavam sendo obrigados a limpar um banheiro de serviço. Como eram contratados para cuidar do jardim, alguns alegavam que estavam em desvio de função. Tá certo, gente, eles são contratados para para cuidar do jardim, não para limpar banheiro. Os presos lá da colmeia, aquelas bolsonaristas terroristas, não estavam tudo reclamando lá do banheiro da academia de polícia que elas ficaram? Elas não estavam a fim de limpar não, mas aqui no caso os trabalhadores do Palácio do Alvorada, eles tinham que limpar o banheiro, sendo que eles tinham sido contratados para cuidar do jardim, vejam vocês, mas enfim. Sobrou para todos. Em 25 minutos de monólogo, Francisco desfilou a arrogância que lhe rendeu o apelido indesejado de Pastor Capeta. Quem não pode limpar o banheiro, não pode nem cagar. Caga no mato, então. Caga em casa. Entendeu? Usa aquela bolsa, porque é uma sacanagem isso. Fechou aspas pro Pastor Capeta, que estrilou. Ele ameaçou cortar o lanche que era oferecido diariamente ao grupo. O pastor ainda explicou, do seu modo, sem papas na língua, por que empregados da Nova Cap, a companhia urbanizadora de Brasília, haviam sido cortados do Alvorada, além de velhos, disse ele. Eles eram preguiçosos. O tom de ameaça era explícito, e daí tem mais um vídeo aqui embaixo com gravação. A decisão de proibir os funcionários de escalão mais baixo de entrar na área do palácio portando telefones celulares gerou situações desagradáveis. Uma senhora passou o dia sem saber que um parente havia morrido, relata um ex-empregado. Ela só recebeu a notícia ao final do expediente porque o administrador não havia nem sequer deixado um telefone por meio do qual os funcionários poderiam ser acionados por familiares em caso de emergência. Ele destratava os empregados, especialmente os mais humildes. Diz um militar que lidava com frequência com o pastor. Então, quando esses funcionários tiraram a foto do banheiro lá para mandar para o RH da firma deles, dizendo que eles estavam sendo obrigados a limpar o banheiro e que isso era desvio de função, o pastor Capeta disse que ninguém mais ia ter celular. E deixou o povo sem celular, a funcionária bem simplesinha, os mais humildes lá, ficou sem saber, então, da morte de um parente dela, né? Puta que pariu, gente, é muita desgraça. Tem vídeo também. Aí o sumiço da picanha e das moedas de sorte. O pastor Francisco também é personagem de 2 episódios ocorridos no Alvorada, já nos derradeiros dias de governo Bolsonaro, que até agora eram conhecidos apenas por quem vive nos bastidores do palácio. Na primeira visita que fez à residência, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, a atual primeira-dama Janja da Silva e seus auxiliares disseram que não teriam interesse nos mantimentos perecíveis, comprados com dinheiro público, que os Bolsochauer deixaram na despensa. Janja, então, autorizou os funcionários a dividirem o farnel entre si. Ocorre que foram poucos ou pouquíssimos os que se beneficiaram. Por quê? Porque os funcionários relatam que os itens de maior valor, como carnes nobres, peças de picanha e filé mignon, por exemplo, e fardos de camarão e bacalhau, simplesmente desapareceram.
Testemunhas dizem que um grupo restrito de funcionários ligados à administração fez a limpa na despensa sem compartilhar com os demais. Tanta mesquinharia, tanta coisa nojenta, né, gente? Vocês vejam bem, um presidente da república fazendo a rapa no frigorífico, ele e aquela esposa nojenta, para levar embora as comidas. Puta merda, né? Que destreza, mas enfim. Numa adaptação para os trópicos de um costume típico de atrações como a Fontana de Trevi em Roma, turistas que visitavam a Alvorada jogavam moedas no espelho d'água que decora a frente do Palácio Presidencial. É um gesto que, diz a crença popular, traz sorte. Deve ter trazido, né? Porque depois de 4 anos de bosta a gente conseguiu, né, ascender e estamos no poder agora. Mas enfim, pouco antes dos Bolsoschauer deixarem o palácio, funcionários receberam uma ordem para esvaziar o fosso e juntar milhares de moedas acumuladas ali. Pastor Francisco, pastor Capeta, de novo ele, foi quem tomou a frente. Diz que o pedido havia sido feito por Michek Bolsoschauer. Aí tem um vídeo, né, que diz que pegou tipo 20 litros de um galão desses de água aí, encheu das moedas, drenou o fosso e as carpas ali todas morreram por conta de moeda, gente. 20 litros? Se fossem todas de R$1, ia dar quanto? Sabe, é muito pouco dinheiro para tanta baixaria, para tanta desgraça, matar todas as carpas, mas enfim. Não eram todas moedas de R$1, né? Eu mesmo, se eu fosse lá, eu jogava uma de 1 centavo. Mas enfim, a pescaria, não, eu não jogava nenhuma, porque eu acho isso muito cafona. Mas enfim, vamos lá. A pescaria rendeu um balde cheio. Não se sabe exatamente quanto havia. Funcionários dizem que Francisco levou as moedas embora, dizendo que as doaria para uma igreja. Se ele doou ou não, não sei. Mas ele falou que era mando da Michek, relata um empregado do palácio. Mas ele falou que o Francisco, o pastor Capeta, a despeito da amizade íntima com o casal Bolsoschauer, até se movimentou para ficar no Alvorada de Lula, mas não conseguiu. Foi exonerado no último dia 5 de janeiro. Você acredita que esse pastor Capeta, ele queria ainda ficar no governo do Lula, servindo? Vocês acham? Lula é besta, hein, gente? Bolsonaro e o arrombamento da adega do palácio. Agora vamos essa que é babadeira. Imagina um presidente da república em um lance de fúria, dando um chute e derrubando uma porta a pontapés dentro do palácio presidencial. Pois isso aconteceu. Jair Bolsoschauer recebia um visitante na Alvorada quando teve a ideia de presenteá-lo com uma garrafa de vinho. Os dois foram então até a adega, que é instalada em 2 cômodos do subsolo do palácio, perto da cozinha. Ao chegar lá, o então presidente encontrou a porta trancada e pediu aos empregados de plantão que trouxessem a chave a ele. Foi avisado de que havia uma ordem expressa da Michek para que a adega não fosse aberta para absolutamente ninguém, nem para o pestilento. Ele ficou puto da vida, gente. Aí conta aqui que entre os funcionários, o motivo dessa ordem era sabido, porque, embora não fosse pronunciado com todas as letras, em razão da sensibilidade do assunto, a Michek estava enfurecida porque o Jairzinho Renan, o filho 04 do Bozo, andava visitando o Alvorada fora de hora, longe dos olhos dela, mas com aval do pai. E levando consigo garrafas de bebida. Ele entrava na adega e roubava as bebidas compradas com dinheiro público que eles vinham caro lá. Pois bem, para frear a farra do garoto, seu desafeto, a saída foi mandar trancar a adega e baixar uma determinação que passou a ser cumprida a ferro e fogo. Aí, gente, vem mais um monte de coisa aqui, sabe? E eu fico pensando nesse desconforto dos funcionários vendo esse desgraçado sentando o pé na porta para pegar um vinho e dar para um convidado. Porra, o convidado, será que ele falou? Não, não precisa. Depois você manda entregar na minha casa. Não tem... Puta que o pariu, é muita baixaria. É muita gente baixa, né? Aí teve a guerra do Carluxo com o Jair Renan. A relação entre a Michek com os filhos dos casamentos anteriores de Jair Bolsonaro nunca foi das melhores. As rusgas eram comuns. Flávio e Eduardo Pocarola, 01 e 03, ainda se esforçavam para manter a proximidade. Com Carlos Bolsonaro e Jair Renan, o 02 e o 04, porém, era guerra quase permanente.
No período em que Bolsochauer e Michek ocuparam a Alvorada, o palácio foi palco de várias brigas estrepitosas da dupla com a então primeira-dama. Uma delas se deu na semana do debate presidencial em que Bolsonaro e Lula se enfrentaram pela última vez antes do segundo turno. Os funcionários contam que Carluxo chegou ao palácio acompanhado dos seguranças de sua escolta e foi proibido de entrar pela Michek. Mas enfim, pela Michek não, pelo administrador que recebia as ordens da Michek. Carluxo ainda tentou insistir, mas não houve jeito. Chorando e gritando pelo estacionamento do palácio, ele foi obrigado a ir embora. Carluxo chorando e gritando, gente. Bolsonaro, que tinha passado as horas anteriores se preparando para o confronto com Lula, foi avisado da contenda. No meio do fogo cruzado, ficou enfurecido, mas não houve muito o que fazer. Corroborando os relatos dos funcionários, assessores próximos do ex-presidente relataram à coluna que a briga abalou e fez com que ele chegasse nervoso para o debate. A gente conhece muito bem aquele debate, ele tropeçou, ele pediu voto para deputado. A gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Mas, pois bem, vamos lá. Bolsochauer se queixava do tratamento que Michek dispensava a Carlos de Jair Renan. Por mais de uma vez desabafou sobre o assunto com empregados, com os quais tomava café com alguma frequência. Dizia que enquanto seus filhos eram proibidos de ir ao palácio, a família da Michek tratava o Alvorada como extensão da própria casa. Ele reclamava dizendo que, principalmente nos finais de semana, a Ceilândia estava em peso lá. E isso era verdade, afirma um dos funcionários. A Ceilândia, né, gente, como vocês sabem, é o lugar onde está toda a família da Michek, que é de onde a Michek veio, que é um bairro pobre de Brasília. A Ceilândia é um dos bairros mais pobres de Brasília. As comparações entre os dois lados com os outros eram inevitáveis. Entre os funcionários era sabido que os parentes de Michek tinham acesso livre a itens da despensa e os serviços da cozinha do palácio. Dona Helena, a tia da primeira-dama, que trabalhava como babá de Laura, a filha do então casal presidencial, levava para casa com certa frequência pacotes de comida preparados especialmente para ela pelos cozinheiros da residência oficial, com autorização da Michek. Seguindo aqui, Jair Renan, por um período, gozou de mordomia parecida. No período em que morou no apartamento que o pai mantém no Sudeste, bairro nobre da capital, ele não só passava regularmente no depósito de alimentos do Alvorada para recolher os itens e abastecer a própria despensa, como era servido diariamente com comida fresca preparada na cozinha do Planalto, que os motoristas da presidência eram incumbidos de entregar a bordo de carros oficiais. O iFood dele, do Renanzinho, era com carro oficial. Até veio um dos entreveiros com a Michek e até que veio um dos entreveiros com Michek e uma das regalias foi cortada sumariamente. A suspensão da entrega da marmita para o 04 era assim que os servidores se referiam à tarefa. Se deu após uma apimentada intriga palaciana. Os funcionários avisaram Michek de que, a certa altura, Jair Renan passou a pedir comida, não só para si, mas para os funcionários do staff, não só para si, mas também para uma segunda pessoa. Não demorou muito para que algum funcionário do staff envenenasse a Michek, dizendo assim que a tal segunda marmita era para a mãe do Renanzinho. A Michek ficou puta da vida e falou assim: corta a marmita, não vai ter nenhuma nem duas mais. Acabou, caralho, chega, já era. Cortou as marmitas dele, porque ficou com raiva do Renanzinho poder estar levando uma marmita para ex do Bolsochauer. As visitas que o 04 fazia na despensa do Alvorado, seu mercado particular, costumavam ocorrer quando o pai dele estava no palácio. Em uma das ocasiões, Bolsonaro estava fora e Jair Renan foi mesmo assim. Mas a Michek foi avisada e foi ao encontro dele. Logo, estavam armando o maior barraco presidencial. Houve dedos em riste, xingamentos de parte a parte e na frente dos funcionários. Jair Renan chegou a avançar em direção dela e precisou ser contido pelo segurança que o acompanhava.
Olha, gente, eu acho que essa Micheque aí tomava uns bons pescoção desses filhos aí. Aí tem a suspeita da rachadinha, que é coisa que a justiça está resolvendo, essas coisas da corrupção dos Bolsonaro, que a gente tá careca de saber que rolou solta, né? Rolou solta. Mas o que eu queria contar para vocês mesmo era esses barracos da família, né, que tentavam emplacar ali na frente do público uma família linda, tradicional brasileira, de tanto amor, de tanto carinho. Um monte de bafo, era só barraco, era só podridão, fora a sujeira alhada dessa gente nojenta, inescrupulosa, esse bando de canalha que tomou posse do Brasil por 4 anos, mas ainda bem, já estão fora, não é isso? Então, gente, se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço muito a sua presença e quero sempre relembrar, se você não pode me fazer um pix, dá uma curtidinha aí, se inscreve no meu canal. Um beijo e até o próximo Xoxo. Bom final de semana para vocês. Beijo!